Salmo 103, eu não vou ler ele todo, porque ele tem 22 versículos, eu quero ganhar tempo aqui, mas eu quero que você abra sua Bíblia, seu smartphone, que você deixe aberto aí nesse Salmo 103, 103. Olha só, final de ano é um momento propício para as nossas reflexões, né? Você fica olhando as suas metas, seus objetivos, as empresas fecham para balanço, e é esse recapitular de tudo aquilo que você fez, daquilo que você queria fazer, daquilo que você não fez, daquilo que você não fez em 2025, vai querer fazer em 2026, da academia que você parou na metade, do regime que você quebrou agora no Natal, e todos nós quebramos no Natal. E o final de ano, é esse momento de reflexões. Só que existe um perigo às vezes nessas reflexões. Por que existe um perigo talvez nessas reflexões? Porque nós olhamos muitas vezes, e isso aconteceu comigo esses dias. Eu estava conversando com umas 2, 3 pessoas, e justamente falando do final do ano, e todas essas pessoas me falaram das coisas ruins que aconteceram. Nossa, esse ano foi muito difícil, cara. Não, esse ano na minha área do comércio foi isso. Nossa, esse ano para mim foi isso, esse ano. E assim, eu comecei a ter uma percepção de que muitas vezes, quando nós olhamos para trás, nós carregamos mais as coisas ruins do que as coisas boas. A gente carrega mais as circunstâncias ruins, aquilo, talvez as pessoas que vocês perderam, as coisas que aconteceram, crises, enfim. A gente traz as coisas negativas. A gente traz momentos difíceis, a gente se esquece de olhar para trás e não olhar para tudo isso, que talvez sim, coisas ruins aconteceram, mas a gente não consegue perceber, no decorrer de tudo isso, que o Senhor continuou sendo fiel conosco. A gente deixa tudo isso muitas vezes tomar a nossa mente, o nosso coração, e a gente não olha e fala assim: graças a Deus, porque o Senhor continuou sendo fiel comigo. O Senhor continuou sendo Deus. O Senhor continuou cuidando, o Senhor continuou preservando. Você está aqui, vivo, olhando para trás, lembrando das coisas ruins, em vez de agradecer que você está aqui vivo, conseguindo olhar para trás. Você está aqui com saúde, bem, olhando e apontando para as coisas ruins, ao invés de falar assim: Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou de mim até aqui. Obrigado porque o Senhor me preservou até aqui. Obrigado porque sim, passamos por momentos difíceis, desafios, mas o Senhor se mostrou fiel, as suas misericórdias se renovaram a cada manhã e nós estamos aqui, então muito obrigado por isso, Senhor. Então a gente muitas vezes não consegue olhar para isso e externar a gratidão. Então a gratidão, ela não é talvez o resultado, ou ela não é um fruto de um ano fácil. A gratidão, ela é um fruto de uma fé madura. É onde você consegue olhar com maturidade, olhar para trás e falar assim: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Quando foi falar quantos domingos nós passamos, quantas semanas, quantas coisas, quantos cursos, quantos voluntários, quantas pessoas chegaram, quantas pessoas talvez saíram, quantas pessoas nós perdemos, quantas coisas aconteceram. Mas em todas elas, o Senhor continuou sendo fiel. O Senhor continuou sendo Deus, continuou soberano no seu trono, não perdeu o controle de nada, e graças a Deus por isso. Então a gratidão, ela não vem de um resultado de um ano, ela vem de um amadurecimento da nossa fé. Então quando nós amadurecemos a nossa fé e conseguimos olhar para trás e externar a gratidão, nós conseguimos, mudar os nossos ciclos. Porque uma coisa que eu tenho falado nas últimas semanas aqui, não é porque vai virar o calendário que o novo ciclo começa. Se você entrar com os boletos para pagar em janeiro já, ele vai ser pago sozinho? Você vai ter que ir janeirão. As escolas é complicado, né? Dia 26, acabou o Natal, estava recebendo mensagem das escolas, já falando de mensalidade. Nem aproveitei o Natal, já estão me lembrando as contas que eu tenho que pagar em janeiro. Mas glória a Deus por isso, que o Senhor continua sendo bom. Então não é porque um calendário vai virar que um ciclo muda. Não é porque vamos sair de 2025 para 2026 que um novo ciclo vai começar na nossa vida. Não, mudou o calendário, só isso. Só isso. Sabe quando um ciclo de fato vai mudar na sua vida?
Quando você tiver essa fé madura, conseguir olhar para o processo que você está passando e falar assim: Senhor, muito obrigado por isso, eu aprendi com isso aqui. E com esse aprendizado você muda a sua mentalidade e começa a fazer diferente. Aí um ciclo muda. Aí um ciclo começa a se tornar realidade. Aí a história começa a mudar. Por quê? Não porque uma data virou, porque a sua fé amadureceu e a sua mente foi transformada por esse amadurecimento da sua fé. Aí você entra num novo ciclo. Aí começa a ser diferente. Aí você começa a ter uma percepção diferente. E o que Davi, esse Salmo 103, ele é atribuído a Davi, ele começa falando isso, ele começa a externar gratidão aqui. Então eu queria compartilhar um pouco de algumas coisas que tem nesse Salmo aqui para você. A primeira delas é que a gratidão nasce da memória. Olha só, ele começa esse Salmo assim, ó: bendiga ao Senhor. O que é bendiga? É louve. Louve, exalte ao Senhor. Ele fala assim, ó: exalte ao Senhor, louve ao Senhor, ó minha alma. Ele está falando com ele mesmo. Ele está falando com ele. Ele está pregando para ele mesmo. Ele está trazendo isso para a realidade dele. Ele está falando assim, ó: louve o Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser, louve o seu santo nome. Antes dele querer mostrar ou ensinar isso para alguém, ele está chamando a própria alma dele, o próprio eu dele interior. Ele fala assim: não, eu preciso louvar ao Senhor, eu preciso agradecer ao Senhor, eu preciso exaltar ao Senhor. Ele está, é como se ele estivesse no espelho pregando para ele mesmo ali. Ele está puxando isso para ele. Ele fala assim, ó, no versículo 2: bendiga ao Senhor, louve ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele está falando para ele mesmo olhar para trás. A palavra não nos fala o contexto que ele está escrevendo em Salmo 103, mas provavelmente, talvez, aí é o Denis que está falando, não é a palavra. Talvez ele estava meio que murmurando, e ele fala: não, peraí, ei alma, pode parar com isso. Ô alma, pode parar de ser almática. Então, pode parar com isso. Começa a louvar ao Senhor, comece a engrandecer ao Senhor, olha para trás e não se esqueçam das bênçãos que o Senhor já fez para você. Então ele está falando para ele mesmo, ele está falando assim: ei, olha quantas coisas o Senhor fez, olha o Senhor te preservando, curando. Talvez você saindo de uma crise, saindo de um luto, saindo de algum laudo médico, algumas coisas. Talvez esse ano você se batizou, encontrou uma nova vida em Cristo Jesus, e você está aqui em oportunidades, e você está cultuando, e você talvez já era batizado, mas teve um nascimento de novo, um start que mudou tudo na sua vida, e você está aqui, você está louvando isso. E ele vem demonstrando isso, porque no Antigo Testamento, quando você se esquecia dessas coisas, você se esquecia de louvar o Senhor. Naquela época não tinha TDAH, não tinha um vem-van se resolve. Naquela hora não tinha. Lá, o fato de você se esquecer é você externar ingratidão para aquele Deus que te criou. Era você ser ingrato. Era você, não demonstrar a sua fé devocional, a sua fé ao Senhor. Então, quando ele traz isso à memória, ele está falando: ei Davi, você precisa agradecer, cara. Você precisa louvar ao Senhor, você precisa exaltar o Senhor, você precisa olhar para trás e não se esquecer das bênçãos e de tudo aquilo que o Senhor já fez para você. Então a gratidão, ela é gerada na nossa mente, ela é gerada na nossa memória. Eu preciso olhar para trás e lembrar, eu preciso olhar para trás e ver as coisas que o Senhor fez. Então antes dele ensinar, ele está lembrando, ele está trazendo para ele, a própria alma, ele está forçando ele mesmo a se lembrar. Então por isso que muitas vezes, como eu disse, a gente não pode ficar olhando para trás e lembrar só das frustrações, lembrar das coisas ruins, lembrar das coisas que você talvez não conquistou, das coisas que você... Não, lembrar dessas coisas vai te ajudar a recuperá-las? Sim ou não? Vamos, vocês estão comigo aqui? Amém? Lembrar dessas coisas vai te ajudar a recuperá-las? Não, pode te trazer tristeza, pode trazer dor, pode trazer sentimentos ruins de você: meu Deus, não consegui. Você começa a ficar preso nesse sentimento, e aí começa a te dar até uma depressão, porque você está olhando para trás, está lembrando das coisas ruins, e você não tem poder para mudar aquilo que foi no passado. Não. Você tem que lembrar, tirar a lição daquilo que foi bom e olhar para frente e falar: Senhor, muito obrigado, eu aprendi.
Senhor, muito obrigado, talvez eu estou pronto, porque muitas vezes o Senhor não está te liberando algo novo, porque você ainda não saiu daquele ciclo do passado. É ingratidão, são coisas ruins, e você está preso naquelas coisas do passado, não consegue extrair aquilo que o Senhor te ensinou dali, por isso que está preso nesse ciclo. Entra ano, entra mês, sai mês, e você fala assim: Senhor, a minha vida não muda, Senhor, eu estou no mesmo. Talvez não é que você está no mesmo, que a sua mentalidade ainda é a mesma, você não consegue olhar para trás e falar assim: Senhor, aprendi. Senhor, muito obrigado, eu entendi isso aqui, eu entendi. Senhor, obrigado, porque agora faz sentido. Quem nunca chegou numa fase que você olha para trás e fala assim: agora faz sentido? Isso é o Senhor te ensinando no processo, é o Senhor te ensinando nos detalhes do processo que você está passando. Mas esse ciclo só vai virar na sua vida quando você conseguir olhar para trás e externar gratidão. Aqui Davi está nos mostrando, ele fala assim para a alma dele: alma, não te esqueças. Então ele está mostrando que a gratidão não vem natural. A gratidão é uma escolha. Você escolhe ou não escolhe ser grato. Ele está falando: ei, alma, não te esqueças. Não se esqueça. Ei, lembra aí, ó, lembra. Lembre de ser grato. Lembre de agradecer. Lembre de olhar para trás e falar assim: Senhor, é verdade, não, muito obrigado. Senhor, não foi um ano fácil. Não foi um ano talvez de muitas conquistas, de muitas histórias, mas Senhor, muito obrigado por cada lição, muito obrigado pelo amadurecimento da minha fé, e agora eu posso entender, e Senhor, talvez eu estou pronto para que o Senhor me coloque num próximo nível, eu estou pronto para que o Senhor libere algo mais para mim, porque agora eu entendi, porque agora sim, esse ciclo vai mudar. Então ele só vai mudar quando a sua mente mudar e conseguir entender a gratidão, e não olhar para trás e ficar apegado somente nas frustrações. Eu tenho convicção que todo mundo aqui tem pelo menos um testemunho para contar de 2025, sim ou não? Sim. E se você não tem nenhum, meu irmão, agradece porque está vivo. Só isso. Porque um monte de gente ficou em 2025. Então agradece. Então já é um testemunho. Agradece. Porque um monte de gente ficou. Eu vou sair do culto hoje aqui, vou lá para São Paulo, visitar uma pessoa que está no hospital, porque eu não sei se eu vou ver ela mais. Então eu preciso sair daqui e ir para lá para fazer essa visita. Então agradece. Agradecer. Gratidão. Escolher, olhar para trás e ver as coisas boas que o Senhor fez. Só isso. Eu não consigo, não é natural, como eu disse, é uma escolha. Você escolhe ser grato. Então a primeira coisa é essa. A primeira coisa é que a gratidão, ela nasce na nossa memória. Eu preciso olhar para trás e preciso conseguir visualizar tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Coisas boas ou ruins. Se são coisas boas, desfrute delas. Se são coisas ruins, aprenda com elas. Cresça com elas. Ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Talvez tem pessoas que estão falando alguma coisa para você e você não está percebendo, achando que estão sendo contra você. Não, só estão te dando um toque para você melhorar. Só isso. Talvez só estão sendo seu amigo, querendo te ajudar. Eu não sei se é John Maxwell que fala isso, eu não sei. Acho que é algum livro de liderança, não lembro qual. Ele fala assim: se uma pessoa te chama de cavalo, cara, essa pessoa pode ser que ela não goste de você. E tudo bem. Se duas pessoas te chamam de cavalo, não, pode ser que eles estão, uma fez a cabeça da outra aí. Se 3, pode ser um motim. Mas se 5 te chamaram de cavalo, cara, vai lá e compra uma ferradura que pode ser que, de fato, seja. Então é olhar e aprender o que estão falando, o que está acontecendo. Sabe, aprenda com os erros, aprenda com as lições que o Senhor tem talvez colocado em você. Os processos da vida, a gente está no meio do processo reclamando, não, aprenda, porque a gratidão ela vai nascer dessa memória. E se a gratidão nasce dessa memória, a memória nasce da palavra. A partir do versículo 3 ele começa assim, ó: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão, é quem satisfaz de bens a sua existência, de modo a sua juventude se renova como a... O que ele está falando aqui? Ele está falando, é Ele quem perdoa, é Ele quem cura, é Ele quem resgata, é Ele quem coroa, é Ele quem satisfaz. O que ele está falando? Ele está puxando na memória dele, por quê? Porque ele está recitando aqui o que está escrito em Êxodo.
Ele está lembrando, ele está pegando aquilo que o Senhor falou para Moisés em Êxodo e está trazendo, adaptando para a realidade dele. Depois você lê lá Êxodo 34, versículo 6 e 7, está escrito lá isso aqui, o Senhor falando isso para Moisés. Então ele está lembrando, ele conhecia o Pentateuco, ele falou assim, não, peraí, a palavra fala que é Ele quem cura, que é Ele quem satisfaz, é Ele quem é isso. Então ele começa a trazer isso para a realidade. Ele começa a puxar isso para ele, porque se a gratidão nasce da memória, ele está começando a trazer o quê? A palavra, a memória dele. Por isso que a palavra fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que dá o quê? Esperança. Só que para trazer a memória, meu irmão, você tem que ter lido já. Se você não leu, não vai trazer nada. Se você não leu, vai trazer o que a memória? Nada. Os gibi que você leu quando você era criança, o Crepúsculo que você leu lá, o Segredo, você vai ficar mentalizando, vai dar certo, vai dar certo, vai... e não vai. Não vai, tem que ser a palavra. É a palavra. É a palavra que tem milhares de promessas para a sua vida. É a palavra que fala que o Senhor te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. É a palavra que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. É a palavra que diz que você pode andar pelo vale de sombra e morte, não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo. É a palavra que diz que pode uma mãe abandonar o seu filho ainda informe, mas o Senhor jamais te abandonará. É a palavra que diz, meu irmão, então é trazer a palavra. Então se essa gratidão ela nasce da memória, eu preciso trazer a palavra à minha memória, eu preciso ler e saber aquilo que a palavra diz ao meu respeito, como nós falamos que a Bíblia, que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de uma promessa, eu faço parte de uma geração, sabe, santa, de um povo escolhido, separado de Deus, é isso que eu sou. Então eu preciso trazer isso à minha memória, porque isso que vai fazer com que eu olhe para trás e simplesmente fale assim, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Então é você olhar para isso e trazer a memória, só que você tem que ler, você tem que meditar, você tem que pegar e trazer. No versículo 4, essa palavra usada de amor leal, está falando sobre uma graça, é uma graça de Deus sobre nós. Meu irmão, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a graça do Senhor sobre nós, porque você olhou para trás talvez esse ano e viu que tem uma bênção para você contar, sim ou não? Agora, não precisa falar sim ou não agora, tá? Nem olhar para o lado, fica quieto, fixe em mim aqui agora, hein? Não cutuca ninguém. Agora, olha para trás e vê quantas vezes você foi infiel com Deus. Quantas? Quantas vezes você foi infiel no seu tempo, nos seus talentos, com seus recursos? Quantas vezes você foi infiel com Deus? Mas a graça dele faz com que ele continue sendo fiel para nós. Mesmo na nossa infidelidade, o Senhor continuou sendo fiel comigo e com você. O Senhor continuou cuidando da gente, Ele continuou zelando pela gente. Ele continuou nos guardando, Ele continuou nos preservando, Ele continuou nos dando livramentos que a gente nem sabe que deu, porque a gente foi livrado por isso, então a gente não sabe. Então quantas vezes o Senhor continuou guardando? Isso é a graça. Então essa memória que gera essa gratidão, ela não pode ser seletiva, ela precisa ser orientada pela palavra de Deus. É você pegar, olhar as promessas, as palavras que tem ao seu respeito, olhar aquilo que a Bíblia diz, e falar, Senhor, muito obrigado. Então talvez quem conhece pouco, interpreta pouco, e tudo bem. Talvez quem conhece muito é mais grato. Por que Paulo, ele fala assim, eu sou o pior dos pecadores? Ele não fala isso porque ele queria se achar o pecadorzão, não estava numa competição de pecados, e Paulo chega e fala, não, porque eu sou o pior dos pecadores, querendo ganhar essa competição. Não, ele fala isso porque ele entende que quanto maior for o entendimento dele, sabe, dessa vida de pecado, maior a graça de Deus que recai sobre ele. Quanto mais você entende a sua condição de pecado, mais você recebe dessa graça de Deus, mais ela tem sentido para você. Se você se considera santo, se você se considera
o quarto da Trindade, para que você precisa de Jesus? Jesus veio para os pecadores. Se você não tem pecado, Ele não veio para você. Ele veio para quem tem pecado. E isso é graça. Isso é graça. Ele olha para a nossa infidelidade, as nossas falhas, mas ao mesmo tempo a graça permite que Ele olhe para o nosso arrependimento, para o nosso pedido de perdão, para o nosso reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então Ele olha para nós, não vê mais essa vida de pecado, e vê Jesus na cruz e fala assim: vem cá, meu filho, deixa eu estender a mão para você, dá a mão de novo para mim aqui, eu quero te trazer para perto de mim mais uma vez. E isso é a graça. Então, o que nós precisamos é ter a palavra de Deus constantemente no nosso dia, porque ela vai pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, pastor, Deus não fala comigo. Fala, é só você abrir a Bíblia que Ele vai falar com você. Por que você acha que o Senhor preservou a palavra de Deus até hoje, e ela é preservada até hoje? Porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Você quer que Deus fale com você? Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Aí está lá, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você vai abrir bem nesse versículo. Você fala, não, misericórdia, vou abrir de novo aqui. Mas abra a palavra, abra a Bíblia. É ali que o Senhor se revela para você. Sabe, a graça, a fidelidade do Senhor para nós nos dá isso. Sabe, esse prazer de poder ainda estar ali e aprender. E pegar e olhar para os momentos difíceis, essa maturidade vai fazer com que você olhe para isso e fale assim: Senhor, o Senhor me ensinou. Muito obrigado porque o Senhor me preservou. Muito obrigado porque o Senhor me livrou daquilo ali, só agora eu estou te entendendo. Talvez você está reclamando por uma porta que se fechou, mas depois você olhou o que aconteceu ali e falou: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou dali. Não foi simplesmente uma porta fechada, foi um livramento que o Senhor me deu. Então você consegue olhar e discernir, a fé é para esse discernimento. Então se a gratidão nasce da memória, a memória nasce da palavra, a palavra de Deus nos conduz, sabe para quê? Para a adoração. A palavra nos conduz para a adoração. Quando você tem essa maturidade, meu irmão, isso aqui é muito profundo e muito forte, entende? Principalmente você que é músico. Você que é músico, olha para mim, fixa seu olho aqui no meu olho agora aqui. Quando nós entendemos, e por que eu estou falando de músico? Eles não são melhor que ninguém, é porque o músico compartilha o altar com a gente. O músico fica aqui. E isso não é que a gente é melhor ou pior, é quando você está aqui, você tem mais responsabilidade. Então quando a gente entende todo esse ciclo de maturidade e gratidão, a nossa adoração não é performance, é uma resposta a quem Deus é para nós. É uma resposta, porque a gente olha para trás, a gente entende quem Ele é, sabemos o que a palavra diz, e somos conduzidos à adoração, somos impulsionados a adorar a Ele, simplesmente porque entendemos quem Ele é, não pelo que Ele faz, porque nem sempre aquilo que Ele faz vai ser aquilo que eu queria. Deus não faz aquilo que você quer, Ele faz aquilo que você precisa. Talvez em 2025 você não conquistou nada do que você queria, mas Deus te deu tudo que você precisou. São coisas diferentes. E muitas vezes as coisas que Ele não te deu é porque você ainda não entendeu o ciclo da gratidão. Olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado até aqui. Quando entender isso, o ciclo muda, as coisas mudam, a sua fé muda, você vai para um outro nível de maturidade, de fé e tudo isso. Então a gente precisa olhar aquilo que a palavra nos diz, e automaticamente ela vai nos direcionar, sabe, a uma vida de adoração. O Hernandes Dias Lopes fala que a teologia sempre precisa terminar com a gente de joelhos. Teologia não é para você simplesmente defender correntes teológicas para isso ou para aquilo, não. É para você se dobrar diante de quem Deus é e reconhecer a soberania dEle sobre você e falar assim: Senhor, muito obrigado. Entender a entrega dele na cruz e ser grato por isso. Então essa adoração, ela nos impulsiona. Essa adoração nos impulsiona a adorar como uma resposta, não como uma barganha, ou porque tem alguém olhando, ou nada. É só corresponder ao Senhor.
corresponder, é ter o coração, sabe, cheio de gratidão. E quando você for se colocar em adoração, se colocar em o seu momento de entrega, de contrição, sabe, você simplesmente adorar em resposta àquilo que Ele é. Não aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é. E esse é o melhor dos mundos, é o melhor cenário. É você simplesmente adorar ao Senhor. E muitas vezes, eu quero te desafiar a isso, não agora, mas quando você estiver no seu momento de adoração, não sei se você já tentou fazer isso, mas tenta não cantar uma música que você conhece. Tenta não cantar uma música que você conhece. Tenta ou falar ou expor aquilo que está no seu coração sobre Deus, aquilo que está no seu coração sobre quem Ele é. Tenta externar o que está aqui dentro, não aquilo que alguém criou de um momento dela e que Deus deu e glória a Deus para aquele momento, mas tenta, sabe, tirar de você. Talvez tem canções lindas aí dentro e você não sabe. Talvez tem lindas poesias aí dentro, você não sabe. Olha só os Salmos. Os Salmos era isso. Estamos lendo um aqui, ó. Davi simplesmente no momento fala assim: louve a minha alma. Louve a minha alma. Não se esqueças, sabe, das coisas que isso que são salmos que ele, do coração dele, em momentos de contrição, em momentos de adoração, ele recitava. Então talvez tem tantas canções aí dentro, tem tantas poesias aí dentro, sabe, tem tantas coisas lindas aí dentro que você está precisando externar e o Senhor está querendo ouvir, mas que talvez a gente não consegue externar, meu irmão. Abra os seus lábios para externar a sua gratidão ao Senhor. Se tem uma coisa que vai fazer você de fato mudar esse ciclo para 2026, é você externar a sua gratidão. É você abrir o seu coração, é você, sabe, colocar isso para fora, porque aí sim um ciclo vai mudar na sua vida. Então esse Salmo 103, ele nos mostra que a gratidão, ela nasce numa memória. Sabe, que a memória, ela tem ali uma raiz na palavra que eu preciso trazer. E essa palavra me conduz à adoração. Então muitas vezes você pode ter um entendimento que a gratidão é uma vida nossa de adoração, cara. É uma vida que você louva, que você adora, que você olha para aquela pessoa feliz, cantando, e você pergunta: está tudo bem? Ela fala: não. Mas eu escolho ser grato por as coisas que estão acontecendo. Eu escolho agradecer por tudo isso. Ah, mas não está tudo bem? Não. Mas eu confio em Deus. Porque a gratidão é isso. É você conseguir olhar para trás com maturidade e olhar para o futuro com fé. Senhor, obrigado por causa disso, e eu tenho fé que o Senhor vai mudar a minha história daqui para frente. E é você orar assim. É você se colocar assim. Senhor, estamos aqui, dia 28, último domingo. Senhor, talvez não foi tão bom, mas eu tenho convicção que coisas melhores ainda estão por vir. Como a Jenny falou aqui, ó, na oferta, o ano ainda não acabou, o Senhor pode prover ainda nesses últimos dias. Nossa, quase ninguém acreditou naquilo que você falou, Jennifer. Pessoal, não... Senhor, os piques que cai para cada um, cai tudo para a Jennifer, que ela que liberou essa palavra. Cai tudo para ela, Jesus. Que eles erram o CPF na hora de digitar, digito dela, ó. Cai tudo na conta dela. E que ela seja dizimista e ofertante fiel em nome de Jesus. Mas é isso, a gratidão é esse ciclo. A gratidão gera isso. Então uma vida de adoração nos impulsiona. E sabe o que esse salmo nos aponta? Para Jesus. Esse salmo nos aponta para Jesus. Quem é a revelação plena de Deus? Quem? Me ajuda aí. Jesus. Quem é o maior presente, o maior benefício que o Pai já pôde nos dar? Quem que é? Jesus. Quem é o centro da nossa memória, da nossa teologia, da nossa adoração? Quem que é? Jesus. Davi nem sabia de Jesus, estava lá fazendo um salmo que apontava para Jesus, nem sabia. Por quê? Porque hoje, tudo isso você encontra em Jesus. Como foi orado aqui também, os vazios que nós temos aqui, só Jesus pode preencher. Talvez as faltas que nós temos no nosso dia a dia, só Jesus pode preencher.
Então talvez aquilo, eu sempre falo, aquilo que talvez você está sentindo falta, não é uma coisa que você ainda não recebeu, é aquilo que você não conseguiu entregar ainda. Sabe, um ciclo precisa mudar, e para isso você precisa abrir mão de algumas coisas, externar gratidão por aquilo, e para que algo mude, senão não muda. Só Jesus pode mudar a sua realidade. A gratidão é por Ele, é olhar para Ele na cruz e falar: Jesus, muito obrigado, eu sou grato por isso. Assim um ciclo vai virar, assim de fato um ano vai virar e o ciclo vai virar também. Então por isso que eu sempre falo, o culto da virada é um ano onde eu olho para trás e agradeço e começo a consagrar o ano que está chegando. Senhor, está aqui, 2025. Muito obrigado pelas lições, pelos aprendizados, e vamos começar a orar aqui, gerando 2026 agora. A gente já começa ali gerando o ano de 2026 em oração, nessa entrega, falando: Senhor, está nas suas mãos. A palavra diz que nós fazemos os nossos planos, mas que a resposta vem da boca do Senhor. É fazer os nossos planos aqui, nossa agenda para 2026, está ali, Senhor, daqui os nossos planos, está aqui, está aqui. Se eu quiser mudar, você muda, se eu quiser passar a borracha, você passa, se quiser escrever mais, escreve, mas está aqui, é entregar para o Senhor. Gratidão por aquilo que passou e fé para as coisas que vão acontecer em 2026, amém?